bem-vindo ao canal Desconforme-se, um canal que é meu e dos meus amigos. E juntos, nós queremos te convidar a fazer parte de tudo isso. E aí, meus amigos, vocês estão bem? Então a gente está gravando mais um vídeo para o nosso canal Desconforme-se. Se você ainda não se inscreveu, ative o sininho aí para você receber as notificações. E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que tem falado muito no meu coração. Está no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, onde Jesus chama os seus primeiros discípulos. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Enviou à beira do lago 2 barcos, deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Olha só, Jesus ele entra no barco de Simão. Meu Deus, isso já é uma coisa muito profética. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Uau, essa passagem é demais. Jesus, ele entra no barco de Simão, eu acredito que intencionalmente. Acredito que Jesus, como ele já sabe de todas as coisas, ele tinha entrado no barco de Simão porque havia um propósito na vida de Simão, que logo se tornaria Pedro. E Jesus estava ensinando o povo. E de repente, aqueles pescadores, Jesus ele olha para a vida de Simão e fala bem assim: Simão, lance as suas redes aonde está mais fundo, porque eles tinham passado a noite inteira tentando pescar e eles não tinham conseguido pescar nada. E sabe o que eu acho muito interessante? Aquilo que Pedro ele fala com Jesus, a resposta que Pedro dá a Jesus: Senhor, porque tu falou para eu lançar a rede, eu vou lançar. Sabe, quando eu vejo que Pedro falou, isso me ensina muita coisa. Eu acredito que nós devemos falar com Jesus e responder a Jesus assim como Pedro respondeu. Talvez o Senhor tenha dado direções para a sua vida, para a minha vida, e às vezes você não entenda muito bem o porquê que Deus está te levando a alguns lugares. Talvez você não entenda completamente o propósito de algumas coisas estarem acontecendo na sua vida. Mas nós devemos falar: Senhor, porque o Senhor mandou eu ir nessa direção. Porque o Senhor mandou eu lançar as redes, eu vou fazer, porque eu confio em Ti. Sabe, mesmo sendo o início da caminhada e da trajetória de Pedro com Jesus, eu acredito que esse versículo tem muito a nos ensinar a confiar em Jesus. Senhor, eu vou fazer isso porque o Senhor falou. E eu acredito que as suas palavras são eternas. Eu acredito que as suas direções para a minha vida são eternas. E Pedro, ele lança a rede. E a Bíblia diz que foi uma pesca tão incrível que eles tiveram que chamar outro barco para ajudar a pegar todos os peixes, porque um barco só não dava conta, estava afundando. Jesus, ao se aproximar de Pedro, Pedro teve essa revelação daquilo que Jesus era. E ele de repente se prostra aos pés de Jesus e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Sabe, Pedro reconheceu a condição dele. Pedro se arrependeu, ele olhou para dentro do coração dele e falou bem assim: eu não mereço essa graça, eu não mereço isso que o Senhor fez por mim. Mas Jesus, ele olha para Pedro e diz bem assim: Pedro, de agora em diante, você não será mais pescador de peixes, mas você será pescador de homens. Sabe, nós precisamos acreditar nas palavras de Deus para a nossa vida. Aquilo que o Senhor já nos falou, nós precisamos caminhar sobre essa palavra. Sabe, por mais que Pedro tinha muitas dúvidas, até mesmo questionamentos, assim como talvez você tenha questionamentos, às vezes você, assim como a minha vida também, a gente não entenda muitas coisas. Mas quando nós confiamos em Deus e andamos na dependência de Deus, nós sabemos que os planos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Sabe, e aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é muito melhor do que aquilo que a gente sonhou para a nossa vida. Vale a pena viver os propósitos de Deus. Lá na frente a gente vê que Pedro, ele foi um homem muito usado por Deus, ao qual Deus ele começou a mover a sua igreja na terra. Então, que Deus te abençoe muito nesse vídeo, que você não tenha medo de caminhar sobre a palavra de Deus e falar: Senhor, porque o Senhor falou para eu ir para tal lugar, porque o Senhor falou para eu dizer essa palavra para alguém. Não tenha medo, vá por fé, sabe? Viva
sobre a palavra de Deus, caminhe sobre a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai viver o sobrenatural. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Valeu!